Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais importantes para se comunicar bem em inglês, os verbos modais. Eles são de verdade a chave para a gente conseguir expressar ideias e intenções de um jeito muito mais claro, sabe? Mais natural. Já pararam para pensar nisso? Como é que uma ideia super simples, tipo eu vou, pode de repente ganhar tantos significados diferentes? Uma hora é uma possibilidade, outra hora vira um pedido educado, ou até uma obrigação bem séria. Parece complicado, né? Mas a resposta, olha, é bem mais simples do que parece. A solução está toda num grupinho bem específico de palavras. Elas são a pecinha que faltava nesse quebra-cabeça da comunicação. E é exatamente sobre elas que a gente vai falar agora. Então vamos lá, mergulhando de cabeça. A gente está falando dos verbos modais. Eles não são verbos qualquer, não. Eles são verbos auxiliares, ou seja, são ajudantes que trabalham junto com o verbo principal para dar um novo sentido para a frase. E aqui tem um detalhe fundamental. Um verbo modal nunca, mas nunca mesmo, trabalha sozinho. Ele sempre precisa de um verbo principal para completar a ideia. Pensa neles como o tempero de uma frase, sabe? Eles dão aquele sabor especial, seja para falar de uma habilidade, pedir permissão ou até para dar um conselho. E o melhor de tudo, tem uma regra de ouro. Uma única estrutura que, se a gente seguir, não tem erro, a frase vai estar gramaticalmente certinha. É super simples e funciona que é uma beleza. E olha ela aí, a fórmula do sucesso. É só seguir essa ordem, não tem segredo. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo modal e coladinho nele vem o verbo principal, só que na sua forma base, sem o to. Simples assim. Vamos ver na prática, montando uma frase juntos. Primeiro, o sujeito, she, ou ela. Depois, o modal, can, para indicar habilidade. Logo em seguida, o verbo principal na forma base, speak. E para fechar, a gente completa a frase, English. O resultado, she can speak English. Perfeito! Essa estrutura aí funciona sempre. Bom, agora que a estrutura já está na ponta da língua, vamos conhecer as estrelas do show. A gente vai dar uma olhada nos modais mais comuns e para que eles servem no dia a dia. Começando pelo can, ele é super versátil. A gente usa para falar de habilidades, como no exemplo. Ela sabe tocar piano maravilhosamente. E também para pedir ou dar permissão de um jeito mais tranquilo, mais casual, sabe? Entre amigos ou com a família. Agora, para comparar, vamos ver o may. Se o can é o informal, o may é o primo educado dele. É o que a gente usa para pedir permissão em situações mais formais, tipo, posso abrir a janela? Ele também serve para indicar uma possibilidade, algo como it may rain, que significa pode ser que chova. Partindo para o should. Esse aqui é o verbo modal dos conselhos, das recomendações. Quando a gente acha que algo é uma boa ideia, é o should que a gente usa. Como no exemplo, que é basicamente dizer, seria uma boa ideia comer mais vegetais. E aí a gente tem um must, que já tem um peso maior. Ele expressa uma obrigação forte, quase uma ordem. Alunos devem chegar na hora. E também serve para fazer uma dedução lógica, quando a gente tem quase certeza de alguma coisa. Certo. Além daquela fórmula principal, tem mais algumas regrinhas que são essenciais e que valem para todos os verbos modais. Vamos dar uma olhada para não cair em armadilhas comuns. Olha só, esses 2 pontos aqui são para gravar na mente. Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, use to depois de um verbo modal. É sempre I can go e não I can to go. E segundo, o verbo modal não muda. Não importa se o sujeito é he, she ou they. É sempre he can, she can, nada de colocar aquele S no final, hein? Agora vamos ver rapidinho a estrutura em ação. Na forma afirmativa, é exatamente como a gente viu. Sujeito, modal, verbo base. She can dance. Simples e direto ao ponto. Para transformar a frase negativa, é mais fácil ainda. É só colocar o not depois do modal. E no dia a dia, a forma contraída, tipo can't, é super comum. She can't dance. E para fazer uma pergunta? É aqui que a simplicidade dos modais brilha. A gente só inverte a ordem. O verbo modal vem antes do sujeito. Can she dance? E pronto, tá feita a pergunta. Ok, agora vamos para a parte dos detalhes, das nuances. Comparar alguns modais lado a lado ajuda muito a gente a entender qual é a melhor palavra para cada tipo de situação. Vamos começar com can versus may para pedir permissão. Can I go out é o tipo de coisa que você fala em casa, com a família. Já o may I go out é bem mais polido, para usar com alguém que exige um pouco mais de respeito, como um professor, por exemplo.
A intenção é a mesma, mas a formalidade muda completamente o tom. Outra dupla que às vezes confunde é must e have to. O must normalmente indica uma obrigação muito forte pessoal, ou uma ordem direta, tipo uma placa de trânsito. Já o have to tem mais a ver com uma obrigação que vem de fora, uma regra, uma circunstância, tipo, eu tenho que trabalhar hoje. A diferença é sutil, mas ela existe e é importante. E é dominando esses pequenos detalhes que a comunicação em inglês fica muito mais sofisticada, mais fluida. Os verbos modais são realmente como chaves que abrem as portas para uma expressão muito mais rica. Então, só para a gente recapitular o essencial, os modais dão um significado extra às frases, expressando tudo isso que a gente viu. A regra de ouro é sempre sujeito, mais modal, mais verbo base. E olha, dominar isso é um passo gigantesco para falar inglês com mais fluência. E para fechar, essa frase do teacher Emerson Duda resume tudo perfeitamente. É isso. Cada verbo modal é uma chave diferente para uma porta específica da comunicação. E saber qual chave usar e quando dá uma segurança incrível na hora de se expressar. E a pergunta que fica no ar é: com esse novo molho de chaves nas mãos, qual porta da comunicação vai ser aberta primeiro? Seja para fazer um pedido, dar um conselho ou falar sobre um plano. O poder de se expressar melhor está aí.